Os três céus. Por que ninguém está falando sobre isso, anjos e Lúcifer? Qual é a sua visão do céu? Você acha que existe tal lugar? Se sim, é um lugar de luz e música etérea, onde coros adoram a Deus em um cenário de beleza inspiradora e arquitetura elaborada? Você imagina exibições deslumbrantes de ouro e prata com uma série de inúmeras pedras preciosas? Isto é certamente verdade em certa medida, mas não é o quadro completo. Talvez você veja o céu como a superfície interna de uma enorme cúpula côncava que se estende por toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes dá a impressão de que ficará aquém, mas isso nunca acontece. Sempre cobre a Terra abaixo dele. Quase todos os habitantes da Terra terão uma certa impressão do céu. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. O substantivo único céu enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem referir-se aos seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos lugares celestiais ou lugares celestiais sugerem vários lugares diferentes, todos os quais estão combinados sob o título céu. Esses lugares podem ser cedidos em vários momentos para diferentes seres e diferentes atividades. Em 2 Coríntios 12, 2-4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei ou se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Tal pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. E eu conheço um homem assim, seja no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Como ele foi apanhado no paraíso e ouvi palavras inexprimíveis que não é lícito ou impossível para um homem proferir. Esta passagem indica que há 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais elevado é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e o lugar de habitação pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao céu, pureza ou santidade. As palavras proferidas lá são tão sagradas que eles não podem ser repetidos fora. Paradeisos, paraíso, é a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e que perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão penitente que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo, hoje, você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Quase todos os habitantes da Terra têm uma impressão do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada de meio do céu. Que eu saiba, isso descreve alguma ferida de grande área em que diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versos a seguir expressam vários seres poderosos que se proclamam do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando através do meio do céu, literalmente no meio do céu, dizendo em voz alta: Ai, 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 para os habitantes da terra por causa das explosões restantes da trombeta dos 3 anjos quem cuida do som. Apocalipse 8:13. Então eu vi outro anjo voando na névoa do céu, literalmente no meio do céu, ter o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra para todas as nações, tribos, língua e pessoas. Apocalipse 14:6. Então eu vi um anjo parado ao sol e ele gritou em alta voz dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu, venham e se reúnam para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19:17. A palavra grega usada para o meio do céu é mesoranema, o que significa precisamente isso, o meio do céu. Este poderia ser o segundo céu. Poderíamos assumir, finalmente, que o céu visível que ter isso é visível à nossa visão natural é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este céu até certo ponto. E os habitantes do céu? Que tipo de criaturas são elas? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm uma série de outras funções potenciais independentemente de suas tarefas. Eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto,
as Escrituras nos permitem saber que também existem anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. Confronta-nos assim o fato inescapável de que o nosso mundo, como a conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, este conflito não está restrito à Terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já foi dito, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, eles são agentes de Deus enviado para proteger aqueles que podem estar em perigo. Normalmente são descritos como anjos da guarda. Mateus 18:10. Cuidado para que não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que no céu, seus anjos sempre contemplam o rosto de meu Pai, que está no céu. Neste versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos no céu, que continuamente veem a face do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isto pode muito bem ser verdade no terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo céus. Algumas escrituras pintam um quadro diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é palco de um grande conflito entre anjos guerreiros. Alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorra. É também aqui que Satanás derrama uma torrente de acusações caluniosas contra os cristãos na terra, que serviu ao Senhor. Em Apocalipse 12:10, e ouvi uma voz alta dizendo no céu, e agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos foi derrubado, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Ele é descrito pelo anjo como o acusador de nossos irmãos que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Esta escritura continua a predizer que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, é claro que ele ainda está ocupando um lugar em algum lugar nos céus e que ele está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. Um versículo que se segue é um aviso aos habitantes da terra, sobre o que eles poderiam esperar quando o diabo é finalmente lançado do céu para a terra. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vós que habitais neles, ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu sobre você tendo grande ira, porque sabe que tem, mais pouco tempo. Apocalipse 12:12. Esses versículos aguardam um período quando Satanás tem pouco tempo. Eles podem muito bem estar por perto, mas eles ainda não foram cumpridos. Certamente os eventos descritos não foram cumpridos. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás foram confinados ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20:13, e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos, que estavam neles, e foram julgados todos os homens, segundo as suas obras. Isto é claramente descrito em João 6 e 7. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir na terra e de andar para cima e para baixo. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás fosse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A diferença crucial entre a terra e o céu reside na corrupção terrena pelo pecado, enquanto o céu permanece imaculado. O pecado humano permeia a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória celestial, criou a terra e a confiou à humanidade para cuidar e desfrutar. Entretanto, Adão e Eva, ao invés de obedecerem às instruções divinas, optaram por ouvir Satanás. Sua desobediência os separou da comunhão com Deus. Romanos 5:19. A doença do pecado se propagou por todas as gerações, corrompendo a terra. Gênesis 6:12, Isaías 24:5 e 6. A terra geme,
marcada pelo pecado, que distorce e devasta como uma doença incapacitante. O céu, como o trono de Deus, Isaías 66:1, não pode tolerar o pecado, pois ele é absolutamente santo, Abacuque 1:13. No entanto, o amor de Deus é tão grandioso que ele providenciou um caminho para remover a maldição do pecado. Deus crucificou o pecado na cruz, através do sangue de Cristo, redimindo-nos da penalidade do pecado. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, preenche a lacuna entre o céu e a terra, Romanos 5:19. Embora sejamos pecadores por nascimento, escolha e prática, Deus, pela sua graça, abriu um caminho para a nossa salvação, Efésios 2:8 e 9. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória celestial para vir a esta terra infestada de pecado, possibilitando nossa salvação eterna. O céu apresentará paisagens gloriosas, mas a presença do Salvador será o mais poderoso de todos os elementos, Isaías 33:17. Jesus Cristo deu a João um vislumbre do céu, revelando a adoração ao Cordeiro, Apocalipse 5:6 e 13. A humanidade anseia por satisfazer fantasias sobre o céu, mas Deus nos dá apenas uma amostra, pois a linguagem humana é insuficiente para descrever tamanha majestade. As posses terrenas perderão seu brilho comparadas às maravilhas celestiais, Apocalipse 21:21. A transformação celestial será necessária para compreender essa glória. Ao praticarmos a paciência, esperando pelo céu, deixemos os pensamentos da glória celestial encherem nossa alma. Pedro lembra-nos da rica recepção no reino eterno, 2 Pedro 1:11. Ao contemplarmos as mãos marcadas de Jesus, veremos no céu a alegria da salvação eterna. Em oração, pedimos ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que desperte em nós a plenitude do Espírito Santo. Que o Consolador nos ensine e traga à memória as palavras de Jesus, de João 14:26. Buscamos compreensão do Espírito Santo sobre nossas vidas e a clareza da luz do Santo Padre. Orações são feitas pelo poder do Espírito Santo para superar desafios e provocação, transformando-nos em seguidores genuínos de Cristo, 2 Timóteo 1:7. Pedimos para sermos envolvidos pela luz da verdade, buscando a mente de Cristo e frutificando os dons do Espírito. Reconhecemos que o Espírito Santo busca a salvação de todos e pedimos que sua luz alcance a todos os seres humanos. Suplicamos por trabalhadores inspirados para a colheita, que sejam a alma da Igreja missionária. Ao encerrar nossa oração, pedimos pela promessa do Pai, o Espírito da Verdade, para iluminar e infundir toda a verdade em nós, João 16:13. Amém.